Já estamos em live. Vamos esperar alguns segundos. Vou entrar por aqui. Desaparece. Aqui. Não vai dar tudo. Tirar o volume. Olá, boa noite. Deixa eu mandar aqui o aviãozinho. Boa noite, quem tá entrando? Célia. Não tô vendo aqui. Aqui. Célia Souza. A iluminação tá boa, né? Tá boa a iluminação. Olá, boa noite, Genilda. Tudo bom? Então, o pessoal vai entrando aí, a gente vai começando por aqui. E quem pegar do meio, depois quiser assistir no gravado. Então hoje eu tô aqui com minha amiga Crícia. Olá, pessoal. Crícia já era minha seguidora desde 2019, né? Já vinha falando com a gente desde 2019. E só agora que a gente se conheceu pessoalmente. E ela finalmente conseguiu chegar nos Estados Unidos. Então, inicialmente, a gente vai estar falando quais foram as tentativas que ela fez para aplicar para o visto e qual visto foram esses que ela tentou inicialmente. Então, conta um pouquinho pra gente e, antes de tudo, por que você escolheu Estados Unidos, Crícia? Bom, boa noite a todos. Olá, pessoal. Com muita alegria agora pessoalmente aqui com a Júlia. Antigamente era também aí como vocês do lado de lá. Bom, por que eu escolhi os Estados Unidos? Porque eu sempre tive desde pequena um sonho no coração, desde muito pequenininha. Até compartilhando um pouco com a Júlia ontem. Naquela época não tinha nem TV, a gente escutava só rádio. E eu escutava músicas internacionais e isso foi crescendo no meu coração e ficou para sempre. E acabou que eu fui trabalhar em empresas multinacionais, trabalhei quase 20 anos. E aí o meu sonho, o meu desejo sempre foi aumentando. Mas por algumas questões pessoais, acabou que eu esperei um pouco, fui esperando. E agora, em 2019, quando eu me desliguei da empresa, que aí eu tive realmente a opção, né, a convicção, a oportunidade financeira também, né, de poder tentar o visto para vir para os Estados Unidos. Porque além do sonho que já era meu desde a infância, eu tenho uma filha de 10 anos. E bom, depois que a gente tem filho, a gente, né, tudo na nossa vida que a gente planeja sempre pensando no melhor para eles. E eu sempre tive no meu coração que aqui seria um país de oportunidade, tanto para mim e agora para ela também. Então, por isso eu escolhi os Estados Unidos. Bom, que legal, hein? Realmente os Estados Unidos é sonho de muita gente, né? Um país que oferece muitas oportunidades ainda. E eu tenho quase 5 anos aqui e realmente posso afirmar que vale a pena, nem que seja a experiência, né? E quais vistos você tentou inicialmente, Cris? Pois então, em 2019, quando eu saí da empresa, eu pensei o primeiro visto que eu tentei foi o visto de estudante. Uhum. Então aí eu preenchi eu mesmo o 160, né? Fui lá no site, paguei as taxas e tentei. Fechei com uma escola em Dallas. Uhum. Seria 2 anos de curso, porque eu já tinha um contato com uma amiga lá, que a gente já se falava. E pesquisando as escolas, a que eu mais me identifiquei foi uma escola em Dallas. Então aí eu apliquei, né, fiz toda a minha inscrição na escola. E um dos pontos até que me ajudou na escolha é que
essa escola você não precisava pagar taxas inicialmente, você só fazia toda a inscrição, fazia toda a comprovação financeira que tem que ter, né, para tirar o visto. Sim. E daí eu decidi aplicar para lá. Além da qualidade, outros pontos que eu já tinha pesquisado, o local que eu tinha para ficar, que essa minha amiga já tinha me oferecido, né, caso eu fosse. Desse certo, então aí eu decidi ir para Dallas. Só que eu escolhi 2 anos de curso, a primeira vez assim que eu fui tentar, porque a minha intenção era vir estudar e dependendo de como ocorresse, né, como fosse a situação, então aí eu já tinha a ideia de ficar, conhecer, ver se realmente era aquilo, porque assim, a gente sonha muito, né? Sim. Imagina muito. Uma coisa é você realmente ter esse sonho, né? Pensar, idealizar coisas na sua cabeça e outra coisa é viver a realidade. Então eu queria viver um pouco a realidade e aí dependendo do que acontecesse, aí sim tentar ficar depois. Então aí eu tentei uma vez e de cara fui negada, né? Eu acho que assim, é uma baita frustração. Eu lembro da época que você me contou, que eu estava bem frustrada, né? Muito frustrada. Eu fiquei frustrada, fiquei assim assustada, porque eu achei que era uma coisa... O pessoal ouvia falar que era difícil, Sim. mas assim, na prática eu nunca tinha tentado, tinha tentado nem o de turista. E aí quando eu fui toda cheia de expectativa, fomos eu, meu esposo e minha filha. Não, na verdade o primeiro fomos eu e meu esposo. Porque eu tinha feito tudo sozinha, então fomos só eu e ele para entrevista. Sim. E lá na entrevista, como a maioria de muitos acontece, eles não fizeram muitas perguntas, fizeram 2, 3 perguntas para onde eu estava indo, quanto tempo, porque eu tinha escolhido os Estados Unidos e Dallas, Sim. E quanto tempo eu ia ficar na escola, quanto tempo eu pretendia estudar. Aí eu dei todos os 3 documentos principais que eles pediram, né? E aí ele viu que o meu curso era de 2 anos. E aí depois, em seguida, ele me fez uma pergunta. E aí a próxima pergunta era quanto tempo que eu ia estudar. E daí eu respondi para ele, assim, mas mal deu tempo de responder. Ele já puxou a folhinha rosa, já escreveu lá para mim, já negou o visto. Nossa. Aí ele falou, infelizmente você não tem condição de ir agora, mas você pode tentar outra vez. E aí, tipo, tomei um choque com aquele papel, não sabia o que fazer, saí assim, perdida daquele lugar e fui pra casa. Falei, bom, certamente eu fiz alguma coisa que não deu certo. E aí, o que eu fiz? Não esperei muito, meu visto eu fiz em abril, e aí em seguida, em junho, pulei um mês, só que aí eu contratei uma empresa para fazer a parte do DS-160. Dessa vez você já fez diferente, né? Já fiz diferente. Decidi não fazer o mesmo, procurei uma consultoria, paguei uma consultoria, né? E aí eles fizeram o processo do DS-60, passaram toda a instrução pra gente como a gente deveria fazer. E aí dessa vez, um mês depois, quase 2 meses depois, a gente teve uma nova entrevista agendada. E aí dessa vez fomos com a minha filha. Só você e ela ou os 3? Nos 3. Fomos eu, meu esposo e minha filha, porque como o primeiro visto já tinha negado, então aí a consultoria falou que aí precisa levar a criança. E por quê? Porque na verdade a criança não é obrigada a participar, né, da entrevista, mas quando você tem um visto negado, aí sim a criança precisa participar. E daí a gente foi, tentamos mais uma vez, e mais uma vez nós tivemos o visto negado. De estudante novamente. De estudante. Então eu tentei, a primeira vez que eu fui tentar, eu já fiz 2 tentativas como visto de estudante. Em espaço pouco de tempo, né? Espaço pouco de tempo. Porque eu achei que, assim, era só o fato de ter uma informação errada ou alguma coisa mais simples, que aí com a ajuda da consultoria a gente conseguiria... E eles não dão nenhum feedback ali na hora da negativa, né? Eu pergunto porque eu nunca passei por essa questão de negativa, né? Eles simplesmente pegam um papel cor-de-rosa e aí são papéis com cores diferentes, né? É isso, depois eu fiquei sabendo. Sim. Então tem um verde que é para uma coisa, tem um rosa que é para outra coisa, aí quando você é aprovado tem um outro papelzinho que é pequenininho, que é o que eu recebi agora. Estranho, eu não lembro de ter recebido nenhum papel quando foi aprovada, não. Pois é. Esse agora do turista, quando eu fui aprovada, aí ela dá um papelzinho com as instruções depois de pegar o passaporte. Ah, tá. Mas se não, você vai receber um desses formulários, aí depende do porquê, né?
Por exemplo, esse papel rosa vem escrito com o número alguma coisa 14, que significa que você pode tentar de novo o visto. Entendi. Pode tentar fazer de novo. E os outros papéis, cada um vai dando um status diferente. Bom, aí você não conseguiu sucesso na segunda tentativa e aí deu um tempo maior e tentou a terceira vez. Agora é o de turista, no caso. Exato. Aí esperei, né, porque aí veio todo o processo da pandemia, a gente ficou em casa, daí tipo assim, vamos nos organizando, e aí agora dei um espaço de tempo, né, porque eu também comecei a trabalhar, né, depois desse período, né, porque quando eu tentei eu estava desempregada. Isso é um ponto importante de falar, porque realmente. o que eles, na verdade, assim, o que a gente aprendeu com essa lição, né, com as coisas que aconteceram, que o que eles buscam realmente é que você prove vínculos que você vai voltar para o Brasil. Às vezes você pode ter muito dinheiro, ou nenhum dinheiro, ou dependendo da situação que está ali, o que eles precisam realmente é que no final eles entendam que você tem um motivo para voltar para o Brasil, que você não vai ficar nos Estados Unidos. E muitas vezes você tem todas as razões, você realmente vai voltar e mesmo assim você não consegue aprovação, né? Mas lógico que é bom você estar com os critérios todos preenchidos, porque você se sente mais seguro, né? Sim. Mas muitas vezes não, mesmo sem critérios, as pessoas são aprovadas ou são negadas mesmo preenchendo os critérios, né? Então realmente a gente sempre fala que é uma caixa de surpresa, né? Mas a gente recomenda que vá sempre preparado, né? Sim, o máximo possível de informação. Por exemplo, o preenchimento do DS-160, do segundo visto, que foi a consultoria que preencheu, eu não tive acesso. Na verdade, eu acho que foi até um erro que eu cometi. Eu deveria ter exigido para ela que ela me desse, por quê? Isso é um ponto importante de falar. Sim. Porque assim, o DS-160, na verdade, são as suas informações e é aquilo que ele vai ter de informação de você na hora da entrevista. Isso. Então, uma coisa que é muito, muito importante é que todas as respostas que você dê para as perguntas que vão ser feitas, elas têm que bater com o DS-160. Não pode ter nenhuma divergência. Então, e aí outra coisa no preenchimento é que assim, você tem que preencher com informações que são objetivas, com informações que o máximo de informações que você tem que vai contribuir, que vai te ajudar. Por exemplo, tem um campo lá que você pode colocar comentários a respeito da sua formação, né? E aí, assistindo vídeos e pesquisando e tudo mais, eu fiz uma descriçãozinha colocando que eu era formada, bacharelada em administração de empresa, com ênfase em comércio, ou seja, expliquei tudo detalhado a minha formação, depois coloquei as minhas atividades no meu trabalho que eu faço hoje, resumido, mas assim, um pouquinho explicado de cada coisa, para entender o contexto, né? Ou seja, eu estou trabalhando numa empresa assim e tal, tenho essa função, e tanto que na hora das perguntas agora, que a gente vai chegar, né, depois para falar, foi uma das perguntas que eles fizeram agora para o visto de turista. Então, é muito importante que o DS-160 ele seja preenchido corretamente, verdadeiramente. De preferência pela pessoa que vai aplicar, né? Se você tiver dúvida, perguntar para alguém ou assistir vídeos que falam, né, de como fazer, para que na hora não tenha divergência entre a resposta das perguntas que ele vai fazer versus o que está lá no sistema preenchido. Porque é tudo sobre você, né? Quando você delega a terceiros fazer isso, nunca vai ser de acordo com a realidade, a não ser que você esteja de lado a lado preenchendo, né? Com a pessoa. E mesmo se você contratar uma consultoria, ter acesso. Sim. Eu estava comentando com a Júlia que uma amiga tentou agora renovar o visto. Não, tentou na verdade, né, o visto de estudante. E ela contratou uma empresa de advogados e colocaram uma mocinha, acho que estagiária, não falando, claro, mal da pessoa, não é essa a intenção, mas tem uma série de perguntas de segurança e a pessoa que preencheu, e que são muito importantes, né, para os americanos. São cruciais e são assim, espantosamente, ninguém preencheria errado aquelas perguntas, né, que ela me mencionou. Exato. E aí a menina inexperiente acabou respondendo que sim para as perguntas de segurança, que não poderia nunca falar que sim, como por exemplo, você tem intenção de participar de alguma tribo, de algum grupo de terrorismo nos Estados Unidos? Tem muitas dessas perguntas, ele leva muito a sério. Exato. E a pessoa responde que sim, então já ligou o alerta vermelho ali logo de início, né? Exato. Então essa parte é muito importante. E aí depois então desse tempo todo eu resolvi agora tentar o de turista para vir com a minha filha
conhecer, ter a experiência de estar aqui, ir pra Disney também, que já era um sonho desde criança. A gente vai falar já já. E aí é isso. Então, aí você foi, aplicou para de turista e deu tudo certo dessa vez. Deu você tudo até certo. ficou surpresa que você me falou, né? Nossa, gente, olha, eu tava comentando com a Júlia, porque uma coisa é você estar desse lado aí, como já estive bastante tempo, e existia uma distância, um distanciamento que é um impossível, né? E depois que você tem o visto negado, então assim, parece que isso fica mais marcado, mais marcado, né? Você fala, cara, assim, eu nunca vou conseguir. Mas não deixem essas vozes pararem vocês. Porque realmente assim dá um desespero, porque você fica com isso no coração de querer ir, você sabe que você tem condição, que você é capaz, mas você é impedido. Então, assim, né, super E aí se torna mais distante ainda, né? Mais essa realidade, distante. esse sonho. E daí eu falei, bom, vamos lá. Então, o que eu fiz? Eu mesmo fiz dessa vez de novo. Eu preenchi todo o DS 160, assisti vídeo de algumas consultorias muito confiáveis, que eu gostei do trabalho, que já estão há muito tempo no mercado. Fui fazendo passo a passo, fiz toda a instrução lá e eu fiz o DS 160, eu paguei a taxa, eu fiz tudo. Só que as entrevistas, agendamento de entrevista para visto, né, seja para qualquer... Não, acho que o de turista que está mais longa. Bom, só tinha para 2024, 2025, muito longe. Era setembro, dezembro de 24 ou começo de 25. Mas mesmo assim eu fiz, até por um detalhe, porque estava para vencer, né? Tava para aumentar o valor da taxa do DS. Taxa. Inclusive tem uma pessoa, o Sila, ela está perguntando quais foram os custos até chegar aí. No caso, eu não sei se ele quer saber os custos da aplicação do visto ou o custo total de passagem, tudo isso, né? Os custos da aplicação do visto, $160 em cada vez que você tentava, né? $160. Até maio desse ano, $160, que era para a taxa cada um, né? Para cada um, que era a taxa do visto DS 160 que você tem que pagar para depois fazer o agendamento, para depois passar pela entrevista e ser aprovado ou não. Total, ele quer saber o total dos custos para você chegar até os Estados Unidos. Bom, então aplicou o visto, finalmente conseguiu sucesso. Quase morri do coração. Ia fazer uma surpresa pra Júlia. Ela me avisou um dia antes que estava chegando, imaginem. Ai, gente, foi muito sonho, muito esperado, assim, sabe? Então, quando aprovou, eu falei, é agora. Ela não planejou nada, o resto ela comprou a passagem assim de última hora, né? Ela Exato. conseguiu promoção ou saiu muito caro, Cris? Então, eu consegui promoção um ano para Miami. Assim, viemos só eu e minha filha de 10 anos, a Mariana. E eu tentei vir direto para Orlando, mas estava mais caro. Para Miami estava mais barato, mas eu paguei na passagem $3.990 e alguma $4 mil. $4 mil reais, desculpa. $4 mil reais. Mas assim, também porque eu peguei meio que na última hora, assim, correndo. Se você for viajar com mais, né? Uma antecedência. No caso, você foi consegue. O valor para as duas ou só? Para as duas. Para as duas, Ida e volta. Reais. Ida e volta. Ida e volta, 4 mil de passagens. Mais as aplicações, né, da ADS, $160 cada um, cada pessoa. No caso, ela veio em 2 pessoas. Sendo que ela já tinha aplicado antes, né? Então, vocês vão somando aí. Toda vez que ela aplicou, ela pagou $160, ela, o marido e a filha. Na última vez, ela só aplicou para ela e para a filha, no caso de turista, né? Sim. Então, pagamos as 2 taxas, foi $160 de passagem, a gente pagou 4 mil, 4.011, né? Fechou depois. E de hospedagem, ela tá ficando aqui em casa porque eu faço Airbnb, para quem não sabe, a gente aluga um quarto aqui em casa, né? Exatamente. Que ela me avisou em cima da hora, assim. Que também deu certo. Também deu certo, porque eu tava com uma pessoa que já tinha confirmado que ia chegar no dia que ela ia chegar e em cima da hora a pessoa cancelou. Foi o momento que ela me avisou. Então, incrivelmente casou certo, né? Se fosse planejado, pode ser que não casasse. Sim. E quando você chegou lá em Miami, como foi que você... Como foi a sensação primeiro e depois como foi que você veio para Orlando, né? Teve ali, ela também não fez nada planejado, não comprou passagem nenhuma de Miami para cá, não sabia direito, né, ao certo, sabia das opções, mas não tinha nada comprado, né, nesse trajeto. Como é que foi esse trajeto? Bom, eu tinha assistido vídeos no YouTube, né, fazendo algumas pesquisas das coisas que eu ia precisar fazer aqui, então fiquei sabendo que quando cheguei em Miami tinha ônibus que saía direto para Orlando. Então aí saí, chegamos lá, a sensação de chegar aqui foi assim, uma alegria tremenda.
Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, porque eu falava, meu Deus, porque a gente fica tanto tempo tentando, né, com sonho no coração, que quando acontece, você fala, nossa, parece que eu tô sonhando, enfim, foi isso a sensação. E daí, no próprio aeroporto, lá em Miami, eu já consegui, passei uns perrengues para achar por causa da questão de movimentação, né, de chegar e conhecer o lugar tudo, mas... bem grande o aeroporto. É bem grande, aí você tem que ficar, aí tinha que perguntar para as pessoas, e as pessoas, umas falavam, outras falavam que você não entendia, enfim. E falar em falar, uma pausa, fala pro pessoal, você falava inglês, falava espanhol, como foi ali na imigração? Esqueceu, né, de comentar como foi a passagem da imigração. Verdade, na imigração foi totalmente inglês, ele me fez bastante perguntas, eu achei, porque assim, as pessoas que estavam passando na nossa frente foram rápidas o processo, mas a gente demorou um pouquinho, porque ele fez algumas perguntas. Perguntou o que a gente estava vindo fazer, foi a primeira pergunta. Daí eu falei que a gente estava vindo a turismo, né? Eu estava de férias, a gente veio a turismo para ir na Disney. Depois ele perguntou por quanto tempo que a gente ia ficar. Daí eu falei 18 dias, né? Porque já estava com passagem comprada para ele. E se ele perguntasse, eu ia ter que mostrar a passagem, então eu falei certinho. Ele me perguntou onde que eu ia ficar, né? Se eu já tinha o hotel contratado. E aí eu e a Júlia já tínhamos falado isso um pouco antes, né, Júlia? Como eu já tinha fechado com ela para ficar aqui, a Júlia fez uma carta convite para mim aqui como amiga. E daí eu falei para ele que eu ia ficar na casa dela, né? Que ela tinha me convidado para ficar. Precisou mostrar, né? Aí ele perguntou se eu tinha algum comprovante, perguntou se eu tinha algum documento, alguma coisa que comprovasse, né? Que a Júlia tinha me convidado. Aí eu mostrei a carta, porque a gente tinha feito, né? A Júlia assinou, tudo, mandou bonitinho para mim, eu mostrei a carta. Depois ele me perguntou se eu tinha trazido dinheiro em cash. Eu falei que sim, tinha trazido um pouco. Ele perguntou quanto, eu falei $300, porque eu comprei no aeroporto, lá em Guarulhos, antes de última hora, porque na última hora eu me toquei, falei, gente, não tô levando nada de dinheiro, e se eu tiver que apresentar alguma coisa? Aí por segurança eu comprei $300 lá no aeroporto, eu falei, tenho $300 em mãos, em cash, e com o cartão da Nômade também. Exato. Né? Aí o restante estava todo eletrônico. Eu falei para ele o restante por questão de segurança, que aí o americano super adora por segurança, isso, né? Aí eu falei, por questão de segurança, tá eletrônico na Nômade. Aí ele falou, ok, tudo bem. E aí a gente, aí ele liberou. Aí sucesso, passou na imigração, viu aquele aeroporto imenso e aí foi... Aí saímos gritando, eu e a minha filha pulando. Que ainda tinha essa fase, né? Sim. Pra passar lá, né? Que a gente sabe, pode ser que chegue aqui e a pessoa, sei lá, por algum motivo fala não. Então tinha que passar por ali também. Aí passamos. Aí passamos no aeroporto, daí como a gente tem a Júlia e o Júnior, que aliás, gente, são pessoas assim espetaculares. E comentando, sabe, que como é importante a gente ter pessoas assim, né, de boa índole, gente de caráter, gente honesta. Isso é muito importante, chegar num país, né, que não é a sua casa, que você tem que fazer tantas coisas, às vezes não sabe para onde se movimentar. E como é importante você ter pessoa como eles aqui, né? E assim, são pessoas que você pode contar para tudo. Eu falo para a Júlia, que enciclopédia que ela é, porque ela já entende muito. Ela e o Júnior também, né? Pelo tempo que eles vivem aqui e viveram não só para ele, mas assim, para ajudar as pessoas. Isso é fantástico. Então, obrigada. Aí eles foram me buscar no aeroporto e aí, bom, começou a nossa aventura aqui em Orlando. E sim, você passou de lá pra cá de ônibus, né? Viemos de ônibus. De Miami pra cá, a gente veio de ônibus. Eu pesquisei voo, gente, de Miami pra cá, mas ficava muito caro. E assim, eu coloquei uma meta de um valor assim pra eu gastar, né, nessa viagem de férias. Então eu não queria extrapolar. Então eu fui fazendo tudo assim, o mais calculado, o mais econômico possível. E você então, pagou quanto nessa? Paguei $60 para mim e para minha filha, 30 cada uma. Nesse ônibus? Nesse ônibus. Aí a gente saiu de Miami no ônibus, saímos do aeroporto no ônibus e chegamos em Orlando também no aeroporto. Com quantas horas de viagem?
4 horas e um pouquinho. O ônibus era bem confortável, bem com Wi-Fi, tudo assim. O ônibus tinha Wi-Fi, não era aqueles que a gente tem no Brasil de cadeira fofinha, tudo não, mas era um ônibus que tava ótimo, gente, pra chegar Já aqui. tava aqui, tava tudo Já tava ótimo. aqui, tava tudo beleza. Só chegar E aqui. você comprou né? ali na hora? Comprei na hora. Online. Comprei na hora online. E tem a opção de você pagar também na hora em cash, ou você compra na hora. Tem uma maquininha também dentro do aeroporto lá que você pode comprar, mas como eu cheguei naquela agonia toda, e chegamos muito cedo no aeroporto, o voo chegou às 5 horas da manhã, então tivemos que esperar um pouco para comprar depois a passagem e sair. Então a gente chegou, nós voamos do Brasil de Guarulhos para Miami, porque a passagem estava mais barata para lá, mais em conta. Para Orlando tava de 5 mil para cima, então eu peguei 4 mil. Às vezes acontece de conseguir. Às vezes acontece. Se for com antecedência, consegue. Daí a gente veio de ônibus para cá e aqui no aeroporto, que a Júlia mora pertinho, né? Moramos aqui a 10 minutos do Aeroporto Internacional de Orlando. Então fica bem prático para quem chega aqui a gente pegar. Sim. Já fazendo o marketing, né? Quem quiser vir. Quem estiver vindo, planejando, a gente busca no aeroporto e leva também para o destino da pessoa. A gente oferece também. É o máximo ele, gente. E podem confiar, porque assim, é extraordinário, de verdade. Bom, chegou em Orlando e aí o que é que você até agora achou da estrutura da cidade de Orlando? O que é que mais chamou a atenção na cidade? Quando a gente chega num lugar novo, eu pelo menos fico olhando tudo quanto é detalhe, né? Quando já tá morando no lugar, a gente nem olha mais, mas sim, o início é sempre impactante, né? O que mais lhe chamou a atenção, assim, sobre Orlando? Sobre a Flórida, né, no caso. Estamos aqui no estado da Flórida, né? Sim. Olha, gente, a primeira impressão maravilhosa que eu tive, que eu falo para a Júlia quase todo dia, é a arborização. É uma cidade de verde, tem tanto verde, tem muita árvore, tem muita planta e tudo muito organizado, muito limpo, muito assim, prazeroso. Eu saio todo dia e falo, meu Deus do céu, sabe? Eu esperava um pouco chegar aqui e encontrar um pouco, assim, aqueles prédios, aquelas coisas grandes, só que aqui não é assim. Então tem muito verde, as ruas são estruturadas, tudo calculado, gente, o trânsito é super organizado. As casas têm muito verde. Eu fiquei muitos animais, né? Muitos pássaros, esquilo, tudo quanto é lado. Ela ainda não viu jacaré atravessando, mas é comum aparecer jacaré atravessando a rua, tartaruga, aves de grande porte, né? Eu também adoro essa parte de Orlando, que eu assim. Eu tô encantada, não tinha ideia. Assim, então, assim, e traz um bem-estar tão grande, uma calma, né? Você olha para as casas é como a gente vê nos filmes, gente, aquelas casinhas lindas, desenhadinhas, sabe? Aqueles telhadinhos, aquelas varandinhas, tudo muito limpo, a grama cortada. O negócio do correio, né? Todas as caixinhas do correio. Apaixonada, falava, meu Deus, será que existe? Existe, gente, assim mesmo. Os carros todos do lado de fora, eu fico encantada, assim, você vai passando nas casas, os carros são todos estacionados na frente da casa. É tudo um padrão, assim, você não vê, tá num ambiente residencial, você não vê mercadinho, nada disso, quando a gente vê no Brasil, é só as casas todas lindas, assim, uma jardinagem impecável, tudo muito limpo, né? Sim. Tudo é muito organizado, onde você encontra mercado é uma área específica, sendo que todos os bairros ele tem um mercado de apoio, que chama aqui o Neighborhood Walmart, né, que é o mercado de bairro, então é tudo muito planejado, né, na verdade. Então, você aqui não cresceu assim desordenadamente, né? É tudo muito organizado. Nossa, essa parte da organização é fantástica, minha cara. É difícil se acostumar em outro lugar depois que você vive num lugar como esse, né? Sim, gente. Ai, coração apertado. E as estradas, né, também todas são tapetes, né? Para dirigir. Tudo, tapete, não tem trânsito, gente. Ela que é de São Paulo, pessoal, aqueles trânsitos estressantes, né? Que passa
horas do tempo de vida no trânsito, né? Qualquer coisa que vai fazer em direção para qualquer lugar, é farol, é trânsito, é congestionado. Para São Paulo, então, é assim... Zoada de buzina, né? Aqui você não olha essa barulho, né? Bombeiro, polícia, ambulância, é uma coisa assim. São Paulo é tenebroso. Eu não sei como aí onde vocês moram, mas é assim. Aqui, gente, a gente não escuta nada. Cada um na sua casa. Um silêncio total. Meu Deus. E a sua primeira experiência de dirigir o carro aqui, foi ajudar ela a alugar o carro automático, ela nunca tinha dirigido, né? Então ela estava assim meio receosa. Sendo que é mais fácil do que dirigir um carro manual, hein? E você concordou? Totalmente. Agora eu não sei como eu vou dirigir um carro de marcha, gente. Falei pro Júnior. Bom, foi uma experiência, a primeira vez realmente, experiência de dirigir automático. Amei. Vou chegar no Brasil, vou vender meu carro, vou comprar outro. É muito bom, porque você vai vivendo coisas novas, né? E, inclusive, uma dica que a gente pode aproveitar e passar, que é a questão do aluguel do carro, né, Ju? Sim, eu já ia perguntar. O que porque, você achou? Assim, eu tinha pesquisado com outras pessoas, né? Tive várias indicações, contatos, pesquisei eu mesma e eu achei caro a diária dos carros. Assim, saía bem... alugar carro aqui não é barato, é mais vantagem você comprar. Se você vai ficar pelo menos um mês, às vezes, depender, é mais vantagem comprar do que alugar um carro, por incrível que pareça. Exato. Então, assim, essa parte foi era um dos gastos que estavam saindo altos também. Porque eu tinha que comprar ainda o ingresso do parque, né? Dos parques para ir, que aí eu deixei para comprar aqui também, mas... a gente indicou para ela um outro aplicativo que ela não conhecia, né, Cris? A Gaico, né? Desculpa, a Gaico não, o Turus, né? Aí, exatamente, aí aqui a Júlia e o Júnior me indicaram a Turus, que é um aplicativo para aluguel de carro, e aí eu fiz tudo por lá. Então, assim, não saiu mais barato do que alugar com as outras empresas que eu tinha cotado. Para vocês terem ideia, eu aluguei um que tinha diária de $29 por dia e o outro tinha diária de 25 por dia. Eu aluguei 2, né? Depois eu troquei. Então é até uma dica para quando vocês fizerem planos, é uma boa opção para aluguel de carro quando chegar aqui. E esse aplicativo, ele funciona muito parecido com o caso do Airbnb. São carros próprios de pessoas, não é uma empresa com vários carros. São as próprias pessoas que botam o carro para alugar no aplicativo. Então, lógico que tem uma quantidade máxima de milhas, né? Não é qualquer carro, ano, tudo isso. Mas são das próprias pessoas, né? Não é de uma empresa e a plataforma que gerencia, né? Então, ele tende a ter um custo mais barato, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Silau Mali. Tem planos para tentar o visto de estudante ou fazer uma mudança de status? Essa era mais uma coisa para o final, mas para não esquecer, vamos responder. Bom, na verdade, eu tenho intenção de migrar para cá. Isso já é um plano meu há muito tempo, principalmente agora, né, depois dessas tentativas, e agora que eu conheci, ficou mais forte ainda. Então, eu tenho intenção, sim. Estou aqui... pensando, analisando, né? Porque eu tenho a opção de ficar aqui, estender o meu visto, tenho a opção de entrar com um pedido de visto de estudante, mudança de status, né? Para o de estudante. E depois, mais para frente, eu quero tentar, tenho planos também já para o EB2, que é o de trabalho. Porque tem que cumprir os requisitos, né? EB2 NIL, que é para habilidades. Na verdade, são duas vertentes que tem esse visto. Exato. E aí, a primeira é o fato de você ser bacharelado, né? Você ter uma formação e ter no mínimo 5 anos de trabalho na área que você se formou. Então, a partir daí já é um quesito, aí depois tem vários outros que você tem que cumprir. Mas eu pretendo sim fazer esse. Porque meus planos realmente é migrar para cá. Ela hoje até eu indiquei também uma pessoa para ela conversar da área de advocacia na área migratória, né? Então ela tirou algumas dúvidas, né? Então é bem importante que a pessoa tenha as informações para tomar decisões corretas, né? Para não se arrepender depois, né? Isso é muito importante, muito, muito. E o que você achou, assim, eu sei que foi rápido, mas
no seu pouco contato no dia a dia com os americanos em si, o que você achou dele, do tratamento? Você acha que eles são realmente frios, como pessoas dizem, pessoas na verdade que nunca estiveram aqui, tendem a dizer que os americanos são frios? Eu rebato muito essa informação. Você teve essa impressão também ou você achou que eles são muito simpáticos? Não tive essa impressão, pelo contrário, eles são simpáticos, eles são extremamente educados. É uma coisa assim que até nos constrange, falando, por exemplo, a questão do trânsito. Eu fico falando, né? Sempre que a gente chega aqui nas ruas tem a placa de pare. Então aí foi uma das primeiras coisas que o Júnior me ensinou, né? Sim. Quando você chegar na placa de pare, você tem que parar literalmente, você para. E aí depois você vai sair. E aí, tipo, quando eu comecei a fazer isso na prática, eu fiquei encantada. Porque assim, você para, então chega um na frente, um direita e esquerda. Aquele que chegou primeiro é o que vai passar primeiro. Todo mundo para. Todo mundo obedece. Né? E todo mundo obedece. Eles ficam todo mundo esperando que o primeiro que chegou saia. E isso é encantador. Eu fiquei assim encantada, porque no Brasil vai se batendo assim, obrigando para ver quem vai passar, né? Aqui não. Cada um para e fica esperando o outro passar. O trânsito é extremamente organizado. Extremamente organizado. Nas estradas, né? Como as pessoas se respeitam. Sim, eles são muito gentis, né? Eles sempre dão uma passagem diferente de lá, né? Que todo mundo quer logo botar passar na frente. Não, aqui todo mundo, não vai você. É assim. Eles dão uma preferência. Se eles esbarram na gente em algum lugar, I'm so sorry. Eles na hora eles já pedem desculpa, ficam extremamente preocupados. Só em ter a intenção de passar na sua frente, ele já tá pedindo desculpa. Eles já voltam e pedem desculpa. Isso aconteceu inclusive no avião, viu, gente? Eu tive uma cena que eu comentei com a Júlia. Eu tava no avião, fui ao banheiro. E aí tinha uma pessoa usando o banheiro. Daí eu cheguei, fiquei esperando na porta. E aí chegou um moço e ficou do meu lado. Ele era um americano, porque ele falava inglês. Bom, não sei, mas falava, né? Não era brasileiro. E daí, quando a pessoa que estava no banheiro foi abrir a porta, meio que eu tive que me afastar. E aí, tipo, me afastar e fui meio que um pouco para trás dele. E aí ele começou a me pedir desculpa. Não, I'm so sorry, can you go? Tipo... Você pode ir, né? Ele ficou preocupado de que tinha o fato de abrir a porta e eu ter ido para trás, que deu pensar que ele ia passar na minha frente. Aí eu falei, não, só de imaginar a possibilidade, eles já pedem desculpa. Eles já pedem desculpa. I'm so sorry. Se esbarrar, se passar na sua frente, se você estiver entrando e ele não vê você e dá um passo, eles já voltam, já recuam. Então assim, é encantador. É muita educação, gente. E o que você achou aqui Ela conheceu alguns, né, parques públicos, lógico que são muitos, né, e como ela tinha várias coisas para conhecer, né, conheceu um parque público, então 2 parques, não foi, Crícia? Foi o Barbie Park e o Dimitri Park, aquele que tem o lagão. Sim. Que a gente foi. Então, aquele é o nível dos parques públicos aqui, né? Que todo mundo pode ir. Não, nem vou falar. Fala você, o que você achou? Maravilhoso. Arborizado, grama cortada, as plantas tudo cortadinha, tudo organizado. Gente, não tem papel no chão, não tem lixo jogado. Não tem cocô de cachorro. Não tem gente gritando. Não. Até as crianças, a maneira como eles brincam é organizada. É organizada, é educada as crianças, sabe? Uma coisa assim fantástica, que você senta ali e fala, não quero mais. Não tem barulho, nem nas ruas, nos parques ao redor, tudo. Ninguém faz música, sua música, sambão, nada disso. Nada. Isso é uma coisa que eu fiquei impressionada. Inclusive, fala. Domingo a gente foi num parque, não, domingo não, na quarta, né? A gente foi num parque que chama Spring? Ukiah Spring. Ai, gente, que lugar maravilhoso. Tá no meu feed aí, quem não viu as gravações, são vários springs que a gente tem aqui na Flórida de água calcária. Então a água é super clara, da cor de uma piscina, assim. Então são lindíssimos. Você vê o pé de tão transparente. Lindo, lindo lugar. Mesmo no verão é gelado, mas é gostoso. Sim. E muita árvore, é tipo um lago no meio organizado, assim, tem um lago e as árvores no meio, o pessoal vai lá, acampa. Eu falei, gente, americano
sabe se divertir, porque o povo fala, né? Ah, Sim. é um povo que só trabalha, não tem, né, lugares que nem Brasil, praia, não sei o que. Nossa, Tem ela sim, foi pra gente. praia também, viu? Eu fui pra praia no segundo dia que eu cheguei aqui, Foi. pra uma praia com o Júnior e a Ana Maria Island. paraíso, a água, não tem ondas, quentinho. E não sei- morninha, né? E morno, não sei se quem já teve a oportunidade de Ilha Bela, é quase como Ilha Bela, mas eu gostei mais daqui do que de Ilha Bela. Uma coisa fantástica. E as pessoas na praia, gente, tudo organizada, não tem sambão, não tem. Não, Bebida. não é preconceito, mas eu tô falando assim, não tem aquela Não bagunça que um invade toca- assim o não. território Ninguém né, invade. do outro. Um toca uma música, porque no Brasil assim, um toca uma música, tu toca a outra, né? Aquela coisa, aquela coisa, tudo lá. E aquele montaréu, gente, não, aqui todo mundo organizado no seu cantinho, todo mundo educadamente se divertindo. Gente, é outro mundo, realmente. A Genilda acabou de comentar aqui que os Springs estão no roteiro dela, que ela vem em novembro deste ano. Ai, não perca, não deixe de ir, porque é maravilhoso. Os parques da cidade é sensacional. Para quem tem criança, gente, é um espetáculo. Ela também teve a oportunidade de ver um pouquinho de como funciona as escolas públicas aqui, já que o ano letivo começou agora dia 10 de agosto, então ela foi comigo na escola, né, da Janaína, da nossa filha, vi um pouquinho, né, não deu para ela ver tudo, mas ela conseguiu ver um pouquinho. O que você achou, Cris? O que chamou a sua atenção? Ai, gente, que organização, fantástico. Primeiro, assim, o cuidado e o zelo que eles têm com a escola em si, ó. A escola é tudo muito organizado, limpo, assim, a paisagem dentro da escola muito. Eu não pude no dia entrar com a Júlia na sala, mas depois eu vi um vídeo que ela fez, fiquei encantada, apaixonada. O trato das pessoas com as crianças, a preocupação para que tudo corra muito certo, muito bem, tudo muito documentado. Depois, no primeiro dia de aula, eu fui levar a Janaína com ela no primeiro dia de aula para ver como funcionava, porque assim, eu tentei fazer o máximo de coisa que eu tinha, né? Possíveis, né? Diferentes possíveis, para eu ver como funciona na prática. E foi buscar também. E depois fui buscar. Gente, eu fiquei encantada. Nossa, tudo muito organizado. Tem uma fila para entrar com a criança, tem um lugar onde você deixa a criança, e aí tem alunos voluntários da escola que se destacam, a Júlia falou, ficam recebendo as crianças para levarem para dentro. Tem um local onde as pessoas vão de pedestres, né, que entra na outra portinha lá. Todo mundo muito preocupado, organizado para que as coisas funcionem assim, com muito cuidado, muito zelo com as crianças. Muito. E eles sabem o nome de todas as crianças da escola, né, pessoal? As professoras, quem fica na portaria recebendo as crianças, eles dão um bom dia para cada criança que entra, né? E como ela falou, tem os alunos voluntários, que quando a gente vai entregar a criança, quando a criança ainda é pequena, ainda não conhece a escola, nesse caso, tem lá, cada aluno voluntário tem um box diferente, ele tá ali para abrir a porta, que o pai deixa a criança no carro, né? Estaciona, tem os boxes separadinhos, cada aluno tem ali para abrir a porta, conduzir a criança, fechar a porta e conduzir a criança para o local correto, tanto na hora de levar quanto na hora de buscar, isso para quem vai de carro. Ou tem as pessoas que vão também andando, aqui é muito comum de patinete elétrico, de bicicleta ou andando mesmo. Então tem diferentes situações de você levar e buscar a criança. Então eu fiz questão de mostrar para ela ver como é que era, né? Que a filha dela tem 10 anos e gostou muito também de conhecer um pouco da escola. Era um sonho conhecer, para mim era um sonho ver como que era a escola. E a Disney? Como foi os seus passeios na Disney? Ai, foi uma aventura. Ela deixou para comprar tudo aqui, não comprou nada antecipado do Brasil, como a maioria das pessoas fazem, né? Passou alguns dias depois que ela estava aqui, que ela decidiu comprar as entradas, né? E aí é uma informação importante, viu, gente? Porque eu cotei os parques antes de sair do Brasil, cotei, né, por empresas que são consultorias, agências, né? Eu acho que agenciam tudo. Eles agenciam voo, agencia parque, agencia tudo. E eu achei os valores muito altos. E daí, quando eu cheguei aqui, a Júlia me falou que tinha um aplicativo, né, da Disney mesmo, né? Da própria Disney, que eu podia comprar lá. Então eu baixei o aplicativo e aí eu comprei direto no aplicativo aqui e eu paguei mais de R$1.000 mais barato.
Porque lá no Brasil, Eles tiram a parte dele, né? os 2 ingressos que eu tava cotando, porque eu queria ingresso para os 4 parques, né? Uhum. Então os 4 que eu tava cotando ficava 5 mil reais. 5 mil alguma coisa, 5.200, 5.300. Isso para 2 pessoas? Para 2 pessoas, para 2 pessoas, os 4 dias de parques. E aqui eu paguei sem a taxa, né? Na verdade não é sem a taxa, porque eu já comprei em dólar aqui, então Sim, já fechou o valor. Então eu me lembro que quando eu fechei deu 3.997, se eu não me engano. Os 2 ingressos dos 4 dias de parque. Em reais você tá falando? Em reais. Fechou em 4 mil, porque eu comprei no meu cartão de crédito em IOF, tá? Mas eu paguei 3.997, se eu não me engano. De uma vez foi, Cris? Eu paguei de uma vez. É porque não parcela. Porque se você compra direto pelo site, você ou aqui, se você deixa para comprar lá, você não pode parcelar, tem que pagar tudo. Mas eu já tinha me planejado para isso, então esse custo, né? já. E fora o estacionamento, né? Que paga lá na hora. Né? Isso eu não tinha essa informação. Não tinha, se você tivesse me perguntado. Eu não tinha essa informação. Ah. Já certamente, porque a Ju sabe, nossa, muito, gente. Então, perguntem, porque assim, né? Só que assim, eu achava que como eu já tinha comprado o parque, já estava incluso tudo lá. Só que é Annual Pass, né? Que tem o passe anual que não paga estacionamento, né? Então, é pedágio. Para você entrar em cada parque, você paga $25. É como o nosso pedágio para ir para Santos, lá em São Paulo. É o pedágio, né? Que a gente tem aí bastante. Mas é R$25. Então, eu paguei de parque esse valor, 3.990, que deu 843, se não me engano, em dólar. E paguei 25 para cada dia. E aí você foi no Magic Kingdom, né? Ai, gente. Animal Kingdom, no Epcot e no Hollywood Studios. Qual que você gostou mais? Ai, com certeza o Magic Kingdom. Magic Kingdom eu também recomendo. Com certeza o Magic Kingdom, que é das princesas. E ele fica em uma ilha, gente. Como é que você fez pra chegar lá? Conta aí pra galera. Aí eu tinha alugado o carro, né? Então a gente foi, eu e minha filha, nos perdemos um pouco, tá? E aqui as estradas, assim, elas são muito boas. Anda muito rápido, né? Tipo, não sei quem conhece, mas anda rápido. É tipo, eu vou falar Anchieta em São Paulo, Imigrantes, porque né, não sei de onde o pessoal é, mas são rodovias que você tem acesso para andar rápido. Sim. Então, assim, não, vai também você dar uma voltinha, você tem que ir lá longe e voltar, mas enfim. A gente tava tão feliz que tava tudo bom e tudo certo, gente. Porque aqui, assim, ó, tá tudo certo, tá tudo bem. Qualquer perrengue que você passa, tá tudo certo. O perrengue é bom, né, Cris? Sim. Um calor, gente. Nossa. É bom falar, viu? Um calor. Que assim, a Ju falava, né? Eu falava, olha, é calor. E eu sou da Bahia, viu? A Bahia é calor. Aqui é muito mais calor. No verão, gente, que é essa época agora. Um calor de 40 graus. 42. É como né? se você abrisse quando a gente, porque todas as casas aqui, elas têm o ar-condicionado, né? Quando é verão ela esfria, quando é inverno ela esquenta, né? Um smart, assim, inteligente. E aí, quando você abre a porta de casa para ir lá fora, é como se abrisse o forno literalmente para tirar um bolo. É aquela barra assim, muito quente. Você pode ficar em uma sombra na árvore que não fica fresco. Não. Imagine se aqui não tivesse árvore. Imagine. Porque a cidade é linda. É muito arborizada. Muitos lagos. Ai, né? tem muitos lagos. Muitos. É fantástico. Vai ser uma pintura, né? Tudo é como se tivesse uma pintura. Sim. Só que aí, gente, tem uma coisa maravilhosa que compensa, tá? Além desse sol brilhando o dia inteiro, que é maravilhoso, em todo lugar que você entra tem um ar-condicionado maravilhoso. Um gelo. Então, assim, o ruim é que é isso, você sai do quente e tá no frio, mas é muito gostoso. Então, assim, é muito estruturado, muito preparado para tudo. E a Ju falou que quando é frio, o contrário. Virou o contrário. Quando você abre a porta, tá aquele gelo. Quando muda a estação. Então, que as estações aqui são bem definidas, né? No Brasil a gente não tem, a gente não vê essas diferenças, né, de cada estação, né? A gente não tem. Aqui é muito certinho. Bom, e voltando para os parques, o parque que eu gostei mais foi o Magic Kingdom, que são os das princesas, né? Da Minnie. A gente, assim, só para vocês terem ideia, quando eu cheguei naquele negócio que eu vi a Disney, eu já comecei a chorar dali, e já fui entrando chorando, eu olhava para aquele negócio lá dentro e falava, meu Deus, eu consegui o visto.
eu consegui o visto, eu só ficava pensando assim, porque esse visto é tão Sonhado, né? Sonhado. Não só para ela, né? Mas para a filha, ela queria muito trazer, né? Sim, muito, porque eu tenho um sonho também, né, de colocar minha filha nas escolas aqui. Eu quero muito que quero ter essa oportunidade de dar, né, essa oportunidade para ela. Então, assim, entrei chorando. Fui, assim, até o meio, parei, falava, parece que é mentira. O tempo todo você parece que você tá vivendo um sonho. E aí você pegou o monorail, a primeira chegada, ou pegou o ferryboat? Pegamos o barco. Pegou o barco? Eu também gosto de pegar o barco, o ferryboat, né? Pra você chegar na ilha, você vai vendo a chegada, né? Tem duas opções. Você pega o trem que te leva até lá, né, o parque. Na verdade, você chega no estacionamento, tem um trenzinho pequeno que te leva até essas duas opções. Um é o barco, que você atravessa o riozinho cheio do outro lado lá, ou o trem. E aí, como era dia, a gente voltou de barco para ver a água, tudo. E aí, à noite, a gente voltou no monorail. Muito cansativo a volta, porque assim, a gente chegou lá 9 horas da manhã, 8h30, eu acho que nós chegamos, né? E ficamos o dia inteiro, e andamos o dia inteiro, e tipo, um calor. O bom de lá foi que choveu 2 vezes. Até atrapalhou um pouco a apresentação, né? Que eles passaram assim mais rapidinho, as princesas, os personagens, mas foi muito gostoso. Foi assim, encantador. O show à noite, então, você chora, não tem como. Você chora, vai passando assim uma história que vai mudando no castelo. Porque vai falando de todas as princesas, dos personagens, cada personagem com a sua música, e vai mudando as cores do castelo. É fantástico, gente. Tô vendo. Tem vídeos também no meu feed mostrando toda a apresentação. É lindo. É lindo, vale a pena. Bom, passando da Disney, ela também foi conhecer aqui. Ela já tinha me perguntado antes de vir se era possível ela conhecer como é que funciona a coleta de alimentos, né? Então ela foi, na verdade a gente foi no dia nenhum, mas estava fechado, eles tinham fechado temporariamente, e aí a gente foi em outro. Então a gente tem vários tipos de doação, de distribuição de alimentos, para quem não sabe, né? Aqui no estado da Flórida, em Orlando, onde a gente mora, onde eu moro. E você pode coletar gratuitamente. Tem a opção de ir por drive-thru, cada um de um jeito. Tem a opção de você pegar em mãos, tem a opção de você escolher os produtos que são determinados, ou então tem um valor determinado para você pegar. Então esse que ela foi, a gente pegou em mãos mesmo, então ela vai falar um pouquinho da visão dela, qual foi a sensação que ela teve. Sim. Bom, na verdade, assim, quando a Júlia compartilhou, eu me lembro dessa primeira vez, né, que ela falava dessa ajuda, foi muito na pandemia forte, né, Júlia? Você mostrava também bastante. Mostrava muito, E eu achava isso encantador, porque eu falava assim, e é uma coisa muito, assim, impressionante aqui, gente. Que lembrando choca, que gente. Não é só, aqui tem o ano inteiro, viu, gente? Não é porque teve na pandemia e isso foi nessa época, não. Aqui tem isso o ano inteiro. Porque o zelo pelas pessoas aqui é muito, assim, gratificante, sabe? Todo mundo tem o direito, todo mundo pode, não tem essa exclusão como a gente vê no nosso país, infelizmente. Então, assim, eu via a Júlia pegar e eu falava, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso ver isso, sabe? Porque a gente pensa nos Estados Unidos e pensa assim, meu, um país tão rico, né? Todo mundo tem tudo, né? Sim. E tanto mais, e assim, é como se a gente acaba fazendo um comparativo, né? Entre isso e o Brasil. E aí a gente vê no nosso país toda essa situação e eu falava, meu, eu quero ver, eu quero fazer, eu quero ir lá ver. E aí eu fui com a Júlia, falei, Ju, vamos, a gente foi na primeira vez, não deu certo, a gente foi essa semana. E, gente, a hora que eu peguei aquele pacote, me veio um filme, assim, na cabeça, sabe? Juntou tudo, a lembrança de todas as tentativas, de todos os sonhos de infância. Depois eu me lembrando chegando naquele parque. Eu desabei a chorar, porque ela chorou bastante. Eu peguei aquilo. Tem até um vídeo aí no feed. Tem, né? Com tanta gratidão mesmo, de ver assim, a preocupação com o outro, né? De ajudar o outro, de você não tem, a gente Sem separação de nada.
pacote, Sim. separação social, Nada. não pergunta nada da sua vida, não pergunta por que você tá, nada, é simplesmente dá o seu nome lá e simplesmente coleta. Eles agradecem ainda, muitos agradecem. Ai, né? gente, você acredita? E coisa boa, sabe? Não tem essa distinção também, né, Ju? É. Verdura, legumes, alimentos, arroz. Nossa, falei pra Júlia, na sacola dela veio um pacote De ração. de nozes, Ai, né? de Veio as nozes. nozes que eu falei, Júlia, isso aqui é só pra rico no Natal. E aqui já tá cheio, eles dão tanta noz, tem tantos pacotes. E aí, tipo, pra minha surpresa, ela falou, não, mas vem ração também pro cachorro. Eu falei, meu Deus. Eu queria perguntar, você tem criança, tem pet, né? Aí eles dão de acordo com o que você diz que tem. Você não tem que Sim. provar nada. Aqui o que vale é a palavra. Você diz, não, eu tenho tantas pessoas em casa, né? Ela disse, ela pegou no caso pra ela e pra filha. Então ela disse, Sim. só tenho duas. Pra mim, eu digo, são 3 pessoas e um pet, né? Então aí eles vão botando de acordo com a família que você tem. Exatamente. Super gentis. Entregaram, fiz minha ficha, peguei meu pacote, eles tratam a gente super bem e fomos embora, gente. Ai, que emoção. E eu indiquei também pra ela, eu não fui, mas ela foi sozinha. A gente tem aqui em Orlando um local chamado Boutique de Doações, né? Onde a gente pega muita coisa sem limite também, não precisa dar nada, não precisa pagar nada. Simplesmente vai lá e coleta. E ela foi lá Fui lá, e gente. pegou o que ela achou que precisava, né? Isso mesmo. São coisas boas. Eu peguei 2 pares de sapato, peguei toalhas que eu nunca Toalhas. tive. Pegou chapéu, não foi? Ela chegou aqui já de Peguei chapéu, toda chapéu. cheia de coisa pendurada. Sim, achei maravilhoso também. Nossa, eu queria experimentar. Um pouquinho de cada coisa, né? De cada coisa. E o preço das coisas no geral aqui? O que você achou quando a gente foi no mercado, né? O combustível, o preço em geral. O que você conseguiu pegar nesse pouco tempo? Gente, foi assim, ó. A primeira vez que eu fui no mercado com a Júlia, que eu Walmart. entrei, a gente foi no Walmart. Cheguei na... Tem gente que sonha em vir no Walmart, você acredita nisso? O meu sonho é ir no Walmart nos Estados Unidos. Ai, gente, tem que vir, tem que passar por essa experiência, porque quando eu cheguei aqui, que eu vi o quilo de tomate por 0,38 centavos, e eu lembrei que no Brasil a gente tá pagando de 10 a 12, 10 a 12 reais em São Paulo, e aqui 88 centavos o tomate. Falei, meu Deus. E tá mais caro nessa época. E tá com inflação aqui, né, Ju? Tá com inflação. Fui pra cebola, fui pra batata, fui pra uva. Falei, meu Deus do céu, tipo assim, é estarrecedor. É estarrecedor a palavra. Você compara, o arroz, aquele pacote de arroz que eu comprei, era e alguma coisa. Pacote grande. Um pacote né? grande. Ainda tem de $1 no Dollar Tree também, né? Foi no Dollar Tree também, gente, 1,47. 1,25. 1,25. Era $1 por 17 anos. Depois que mudou aí o governo, mudou para $1,25, né? Depois de 17 anos com o mesmo preço. Exato. Então tem de tudo no Dollar Tree também, né? Tem. Quase tudo, né? Digamos assim. Tem muita. Aquelas lojas que você entra assim, tem um pouco de cada coisa. Vale Existe, gente, é verdade. Sim, ela foi também fazer uma pequena experiência comigo no Cleaner. Conta aí pra galera. Gente. Mas o que é Cleaner? Conta pra eles. O Cleaner é a limpeza aqui nos Estados Unidos. E eu já vim preparada também pra isso. Eu falei, vou com a Júlia, vou ver com a Júlia se tem como eu ir com ela algum dia. Foi um dia. Pra eu ver como que é essa limpeza que o pessoal fala nos Estados Unidos, né? Fui com ela lá onde ela vai e, nossa, gente, é muito diferente. Foi muito diferente. Porque no Brasil a gente tem outra maneira de fazer, de limpar as coisas. Né? Não que não dê trabalho, dá trabalho, mas assim, é diferente. É mais minucioso, né? Tem os produtos que você passa, não precisa ficar se matando, lavando, esfregando, areando panela. Jogando água, esfregando o chão. Não. Tem todos os produtinhos que a Júlia ia passando lá e passando, limpando, secando. Não, gente, outra coisa. Eu falei, meu Deus do céu.
Amei. E ela via sempre, né, meus stories com a imagem, né, da piscina, né? Essa aqui é a imagem que você via nos stories. Olha que legal a materialização disso, gente. Sair da imagem, ou seja, né, das imagens do imaginário e viver o real. É muito, muito, muito bom. Muito gratificante. Bom, nós estamos chegando ao fim da live e fica aquela pergunta que não quer calar. Ela vai embora amanhã, a gente já tá assim, numa aflição, quero ficar, porque gostei demais, ao mesmo tempo tem muitas coisas, né, para resolver no Brasil, né? Mas ela gostou demais, né, Cris? Fala aí. Aí agora, na verdade, eu falo pra Júlia que desde o dia que eu cheguei já tô nessa aflição, né? Tentando me divertir, fazer todas as coisas, mas assim, com o coração já não querendo voltar. Não quero voltar. Depois que prova, né, Cris? Depois que prova do gostinho, é difícil. E a gente vê assim, né, um mar assim, de oportunidade. Claro que tem que trabalhar, né? Tem toda a parte de logística, tudo, né? Logística, tudo, enfim, né? Para construir, né? Porque você tá chegando aqui, então você realmente já tem que vir com esse espírito e tudo mais. Mas eu não quero voltar. Aí eu tenho minha filha que estuda, e aí, tipo, ela tá no meio do ano, enfim, tem umas coisas. Eu trabalho, né, no Brasil, em empresa, né, sou CLT. E aí eu tô assim, já... Doida pra viver o sonho americano. Já gosto de ficar aqui, não voltar mais a começar. E nesse dilema. Mas de uma coisa eu tenho certeza, agora eu tenho mais convicção ainda de que eu realmente quero vir pra cá. De vez. Eu quando vim, já tinha vindo 2 vezes a turismo, né? Mas foi a turismo mesmo, não vim com essa visão de morar na época, não. Mas quando decidi vir, vim de vez também. E não desistam, né? Acho que a mensagem que a gente pode deixar é a gente ver tão distante, né? Dependendo da situação, a gente vê distante e acha que nunca vai acontecer. Depois que eu tive os vistos negados, eu realmente fiquei um ano assim... não vou tentar mais, né, vou esperar e ver o que vai acontecer, tipo, tal. Mas aquele negócio no coração, sabe? Quando você tem aquele sonho no coração, aí sempre vai voltando. Então, não desistam, persistam e vai colocando na mão de Deus e pedindo, sabe, direção e se preparando, que eu também já tenho, né, feito isso financeiramente, colocar meta, né, tirar um tanto do salário, ir guardando certinho, cumprindo, né, com os compromissos de guardar aquele dinheirinho, de separando, porque a hora que acontecer, agarra ela, tipo assim, agora eu falei pra Júlia, a minha vontade realmente não é ir embora, a minha filha às vezes fala que quer, às vezes fala que não, às vezes hoje um pouco ela ficou, né, assim, mas ficou mais indecisa, foi? Ficou um pouco chorosa hoje, porque é o que a gente estava falando da questão da saudade, né, que isso é uma coisa que a gente tem que também se preparar, porque a saudade bate, vai bater, mas aí a gente ela só tem 18 dias aqui, né? Só, mas ela ficou encantada também com a escola, ela está super animada, então assim, eu tô assim contente, porque ela também mudou mais o pensamento dela, né? Nada como viver a experiência, né? Abre a mente mais, né? É isso. Maravilhoso. Então, é isso. A Genilda tá perguntando qual o valor da diária do quarto. Eu te mando no direct o link do Airbnb, Genilda, pra você olhar, tá certo? Gente, foi um prazer expor aqui a experiência da Crícia. Eu sempre gosto de dar informações. Eu realmente, quem fala comigo sabe que eu gosto de fazer vídeos, respondo todo mundo. Eu faço por prazer os vídeos, né? Eu gosto de que as pessoas saibam daquela informação, seja de qualquer informação. Eu gosto sempre de compartilhar as informações para que as pessoas, com base em conhecimento, possam ampliar a sua visão além daquele alcance que ela está ali vendo, que às vezes a visão é muito maior do que a gente pode ver, né? Então é uma coisa que eu gosto de fazer. E se vocês gostaram, comenta aí depois, que vocês tiverem mais perguntas ou dúvidas, o vídeo vai ficar aqui gravado. E sempre que tiver alguém que queira dar, né, o seu depoimento, eu sempre vou estar aqui aberta para fazer, né? A Crícia foi ótima aqui, descreveu muitíssimo bem, tá de parabéns. Acho que todo mundo assim sentiu assim o seu feeling de lá de longe, né?
Muito bom, Júlia, tá de parabéns, foi ótimo. Obrigada, Fábio. Fábio também, é o que já fala comigo, ó, tempão também. Olha, Tá Fábio, se planejando. 19, né? 20, 21, 22, quase 4 anos. Quase 4 anos que ela fala comigo. Que a gente se fala. Com meu marido. E olha, aqui eu deixo realmente uma mensagem assim, que é uma das coisas, vou falar, mais importantes. Você ter pessoas com quem você pode confiar, e a Júlia e o Júnior são realmente essas pessoas. Mais ainda, pessoas que estão dispostas a ajudar os outros, e eles são extremamente comprometidos com isso. É dom, já é deles, é natural. E eu admiro muito, muito, muito a Júlia, porque tudo isso, na verdade, eu falo pra ela que ela não tem dimensão de quem tá do lado de lá, o quanto que isso alimenta, o quanto que isso mantém, que acende, né? Manter essa chama, esse foguinho aceso, assim, de esperança. Porque cada coisa que você vai passando de informação, que você vai falando, vai motivando mais ainda a gente. E perguntem pra ela e pro Júnior, porque eles sabem muito. Tudo que eu falo, ela fala, meu Deus, que coisa mais gostosa. Mas, e o melhor de tudo é conhecimento pra eles e pros outros. Não é pra ficar armazenado aqui nem parar aqui. Isso é fantástico, gente. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Muito bom estar aqui. Foi gente. ótimo você ter vindo. Não só para ela, como para nossa filha também. Foi ótima companhia, a filha dela para nossa filha, né? Tá sendo ótimo. Para ela foi um desenvolvimento, porque ela chegou aqui muito novinha, com apenas 2 anos de idade. E ela não tem assim, a vivência do Brasil. A gente sempre fala das pessoas do Brasil, mas ela não tinha contextualizado. Veio uma amiga minha recentemente, e agora veio Crícia, que eu não conhecia pessoalmente, né? Passei a conhecer. Então, isso foi muito bom para nossa filha, para ela até comentou, tá vindo mais gente do Brasil agora, né? Porque ela só via falar, né? Ela não sabe, ela só conhecia as pessoas por vídeo praticamente. Com 2 anos a pessoa não tem a memória, né? A criança não tem. Então foi muito bom também ter essa experiência. Fábio, obrigada a você também por participar, tá bom? E quem achar que deve, pode passar essa live para outras pessoas que eu vou salvar agora, tá certo? Um abraço para todos. Tchau, pessoal. E até a próxima. Tchau, gente.